tudo bem com vocês? Eu tô aqui para te acompanhar em mais uma aula desse nosso projeto de alfabetização e hoje a gente vai começar um novo módulo, a gente vai falar sobre gêneros textuais. Claro, gente, a gente já vem falando sobre gêneros textuais há algum tempo, mas a gente vai falando desses gêneros textuais a partir do próprio gênero. Então, a gente tem uma aula que é sobre poemas, a gente tem uma aula que é sobre contos, a gente tem uma aula que é sobre reportagem, a gente tem uma aula que é sobre rótulos, outra sobre encarte. Tudo isso que eu falei são gêneros textuais, são textos, tá? E lembra lá uma das primeiras aulas que a gente teve que eu falei para vocês, o que é texto? Texto é tudo. Tudo que te passa uma informação é um texto, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um texto, um tipo de texto, tá? Que é o texto slides, apresentação de slides, aula, tá? Aí vocês estão vendo um vídeo no YouTube, né? É um outro gênero textual, que é a aula do YouTube, né? No YouTube, pelo menos, né? Que é diferente da aula na sala de aula. São muito parecidos? São, mas são gêneros textuais diferentes. Lembrando que existem gêneros textuais que são orais, gêneros textuais que são escritos, tá? Que são verbais, que são não verbais, que misturam o verbal e o não verbal. Então, todas as características são importantes levar em consideração aqui, tá? Então, assim, é uma aula um pouco mais abrangente essa de hoje, que a gente vai dar uma analisada em vários textos, ver como que eles se relacionam, tá? Então, aqui, todo texto pertence a um gênero. Todo texto tem um gênero textual. É um gênero textual, tá? Não existe nada que seja, assim, solto no mundo. Talvez a gente não consiga identificar muito bem, porque é um gênero muito novo. Eu vou te falar um pouquinho daqui a pouco sobre os gêneros que surgem e deixam de existir. Mas sempre há um gênero textual. Nem sempre é tão claro qual gênero textual é esse, tá? É uma reportagem, é uma notícia, é um conto. Não tá tão claro porque eles se borram, né? Os limites se borram ali. Mas tudo bem, porque daí a gente tem outros gêneros textuais, não tão nomeáveis assim, mas outros novos gêneros textuais, tá? Mas assim, gente, tô falando gênero, mas o que é um gênero textual, né? O gênero, ele é o formato. É a forma como esse texto vem pra ti. Então, por exemplo, quando tu quer fazer um bolo, tu não vai buscar, sei lá, nos classificados do jornal, né? Porque o classificado é o quê? É um texto curtinho, né? Porque tu paga por palavra, então ele vai ter informações bem cruciais, bem pequenininhas, enquanto que a receita, né, vai ter ingredientes, modo de preparo. São gêneros diferentes, né? O que a gente faz quando a gente quer encontrar um determinado gênero? O que a gente faz quando a gente quer saber para onde que vai um ônibus, né? A gente vai olhar o letreiro daquele ônibus, né? A gente não vai, sei lá, olhar pro relógio, né? Não faz sentido. Talvez se a gente quiser saber a hora tá passando esse ônibus, tá? Então, entender que o gênero é um formato, tá? E é importante reconhecê-lo para facilitar a leitura. Quando eu entendo que esse texto faz parte de um gênero textual, que ele é de um gênero textual, que ele é um gênero textual, fica mais fácil eu entender qual a função desse texto no mundo, tá? O que esse texto está fazendo aqui. Algumas funções gerais. E aí, quando eu falo em funções, eu estou falando em tipo textual, que não é a mesma coisa que gênero textual, mas que também não precisa te preocupar muito com isso, tá? Vamos pensar nas funções do texto. Então, a gente tem algumas poucas funções e muitos gêneros, tá? E depois eu vou te mostrar no detalhe isso. Então, os textos, muitas vezes, eles querem informar, instruir, argumentar, descrever, narrar. Essas são as funções primordiais de quase todos os textos, tá? Então, assim, um texto que quer informar, é um texto informativo. Tu quer te informar sobre as coisas. Quando tu quer te informar sobre as coisas, o que tu faz? Não me diz que tu vai lá olhar o grupo do WhatsApp, né? Tu tem que ir, sei lá, ler um jornal, ler uma fonte de confiança, tu quer ficar informado das notícias, informado da história, né? Textos que querem instruir, um manual, né, uma receita, são textos que estão te instruindo a fazer coisas. Argumentar, tu pode ter um artigo de opinião, uma crônica de jornal, muitas vezes até aquele textão do Facebook, né, é um texto argumentativo, porque todo texto argumentativo, ele pretende comprovar um ponto de vista, assim como é a redação do Enem, por exemplo, tá? O texto, a redação do Enem, ele tem que comprovar um ponto de vista, obrigatoriamente, tá? Tem que pegar o tema e ver, olha só, tem esse lado, tem esse outro lado, bom, eu vou me posicionar assim, tem que ter um ponto de vista claro. Textos descritivos, né, que descrevem quantos quilos tem aqui, quantas medidas tem ali, qual o tamanho disso daqui, como é que é aquela pessoa, aquela tua amiga, que é baixinha, loirinha, tem mais ou menos uns 20 anos, né? Então, eu tô descrevendo essa pessoa. Ah, Paula, ok, eu lembrei quem que é, tá? Descritivo. Narrativo, que conta uma história, conta uma narração, né? Como romances, contos e até, sei lá, né?
Por exemplo, como foi teu dia hoje? Ah, hoje eu encontrei a Carla, a gente saiu, foi ver os amigos, blá 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 blá. Tô te contando, tô te narrando o meu dia, tá? Então essas são as funções primordiais e dentro disso aqui vão se organizar os gêneros textuais, tá? Então aqui, por exemplo, eu trago alguns textos pra gente começar a analisar eles como textos que são pensando o seu formato, tá? E a sua função no mundo. Por exemplo, a gente já trabalhou aqui medicamentos, né? A leitura de medicamento, a leitura das bulas de remédio. Então aqui a gente tem, por exemplo, paracetamol, tá? Então aqui que diz, apresentação. Comprimidos revestidos de, né? E aí vai dizer quanto que tem de cada coisa, tal, uso oral, né? Tu vai engolir. Para adultos acima de 12 anos, composição, aí diz cada comprimido, revestido, contém 500 gramas de paracetamol e outras, né, outras informações. Olha como ele é informativo, né? E aí, para que este medicamento é indicado, né? Medicamento Anvisa é indicado para tratamento de febre, de dores leves e moderadas de adultos, tais como dores associadas a gripes, resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dor associada a artrite e a cólicas menstruais, tá? Então tu tem o quê? Um texto bastante informativo, claro, tá te dando muitas informações e nota como aquelas funções elas vão se conectando, né? Mas ele está essencialmente dizendo como e por que consumir alguma coisa. Então ele é instrutivo também, tá? Ele está te dando uma instrução de como e quando deve usá-lo, tá certo? Forma, então, o formato. A bula, ela geralmente é assim. Lembra naquela aula de bula que a gente teve, né? Falando, tinha sempre umas perguntas que iam guiando as informações que iam aparecendo, tá? Outro, tá claro pra todo mundo? Se não tiver, tem que falar pra mim aí, comenta, diz pra gente qual é que é, né? Outro gênero textual é o gênero charge, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem, tá? Que está construindo, ajudando a construir o significado. E eu tenho um texto verbal. Olha só que interessante essa imagem, né? A gente tem aqui duas pessoas, né? Que parece até que são do Egito, quando vê, né? Que remete um pouco à vestimenta, o contexto, o cenário, aqui os desenhos, né? Não sei. Aí diz assim, ó, esse aqui mais, né, de pé, vai dizer: o olho só se escreve antes do escaravelho, quando o particípio passado está depois da cobra. Que? Do que ele está falando? Confuso, né? Mas olha como isso aqui às vezes a gente vê nessas coisas a ver com português, né? Particípio passado, o que vem antes, o que vem depois obrigatoriamente, ninguém sabe muito bem, né? Tá falando de regras de português. Só que em vez de falar das regras de português, olha só, o cara aqui é como se fosse o aprendiz dele, tá começando a desenhar, né? Como se estivesse aprendendo a escrever. O que essa charge ela está fazendo? Ela está fazendo uma crítica em relação a esse ensino de regras pelas regras, né? Que ninguém de fato vai conseguir entender do que está falando e por que as regras são assim. A gente tem que aprender a lógica das coisas, né? Que é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui. Então, conseguir interpretar esse texto. Então, qual é a forma do texto? Bom, a forma, o gênero dele, né, o formato, é uma charge. E a charge, ela geralmente tem a função de criticar alguém. E essa crítica ela acontece por meio de uma narrativa. Ah, como assim uma narrativa, né? A narrativa não é só um romance, por exemplo, um conto? Pode ser também um romance ou um conto, mas aqui tem uma historinha acontecendo, né? E a historinha não é só o que está aqui, porque só ler isso aqui não vai fazer sentido. Tem que unir o que está escrito ali com a imagem para entender tanto a forma quanto a função, tá? Olá! Quem que não conhece, né? O horóscopo também é um texto, tá? Um tipo textual. Vocês vão olhar aqui o signo de vocês ou o signo de alguém, vocês vão entrar e vai ter a descrição, tá? Eu vou usar aqui do meu próprio signo, que é Aquário, para falar para vocês, né? A gente tem algumas características próprias de Aquário, como por exemplo, que eu sou uma pessoa muito que ama a liberdade, que ama a conexão com a natureza, que em oposição a isso é meio fria nas suas relações, eu não concordo, tá? Mas aqui, um texto bastante descritivo, tá? Assim como Câncer é um signo que é muito das emoções e muito dos sentimentos, deixa eu ver aqui, Touro, que é um signo muito fincado na terra, muito sério, muito racional, né? Então a gente tem essa série de descrições
próprias dos signos, tá? A descrição. Mas ao mesmo tempo o signo ele pode ser instrutivo, né? Ah, essa semana e o alinhamento dos planetas não tá muito bom para tu começar coisas novas, dar uma freada, dar uma refletida maior. Então também pode ser um texto que vai, né, te ajudar a tomar algumas decisões, né? Para algumas pessoas, nem todo mundo acredita. Algumas pessoas sim, acho que deu pra ver que eu sou meio doida dos signos, porque eu sei bastante de signos, tá? Acho bem interessante. Acho interessante principalmente porque a gente constitui narrativas a partir disso, né? Então, será que a minha identidade realmente é assim? Será que é? Será que não é, né? Eu me consolido a partir disso ou em oposição a isso? São, enfim, coisas são interessantes no mundo. Essa é uma delas, né, das narrativas que eu acho interessante, tá? Um outro gênero textual que é bem interessante também é esse daqui, tá? Como é que vocês chamam isso, né? Pra quem não conhece, esse é um catálogo de filmes online, tá? Por assinatura, então a gente tem que assinar pra ter acesso, ou a gente pega a senha de outra pessoa e assiste, tá? Mas basicamente é isso. Tu tem o que aqui? Vários filmes e séries de vários momentos, de vários autores, vários diretores e diretoras diferentes, que tu vai lá, dá uma olhada, bota mais pra baixo, bota mais pra cima, né? Faz aqui alguma busca específica, eu quero ver o filme tal, que aí vai aparecer pra ti. Então, como é que é o nome disso, né? Catálogo de filmes online, que tu consegue assistir online, por assinatura. Tá? Tu pode falar até o nome da marca, que pode ser, né? Tu pode chamar isso do gênero, ou tu pode, porque existem outros serviços exatamente iguais a esse, né? De outras empresas. Então, é um gênero que a gente não tem um nome específico, mas que a gente pode chamar aqui, por exemplo, de catálogos de filmes online, tá? Por quê? Porque ele tá te oferecendo um catálogo, ele tá te oferecendo o quê? Te informando todas as opções que tem aqui, pra tu escolher uma dentre elas, tá? Então, basicamente é isso, tá? Agora aqui a gente tem, por exemplo, o gênero receita, né? Mais uma vez. O que o gênero receita tá falando pra gente? Ele vai ser bem descritivo no primeiro momento, tá? Ele vai te dizer os ingredientes que tem. Daqui a pouco, não tenho ovo, vou botar outra coisa. Será que vai dar certo? Não sei se vai dar certo, tá? Às vezes dá pra substituir algumas coisas numa receita, mas muitas vezes talvez seja interessante não substituir, né? Porque a receita ela é bem descritiva do que tem que acontecer pra tu chegar nesse resultado. Então aqui, primeiro descrição, depois injunção, né? Depois dar ordens, dar sugestões, dizer como deve ser feito. Então aqui, em um bowl, amasse as bananas até formar um purê. Junte os demais ingredientes e misture bem. Leve ao forno, né? Então sempre ordens, né? Amasse, misture, leve ao forno. Sempre ordens, né? Instruções do que tu deves fazer para conseguir chegar no resultado, que é o resultado do bolo, né? Esse bolo de banana fit, rápido, delicioso e prático, tá? Então, se quiserem fazer, tá aí a receita. Outro gênero textual aqui, por exemplo, é o próprio Instagram, tá? A gente tem o Instagram do Auladeia, que é o meu Instagram no caso, eu tirei um print, né, como se fosse uma foto da tela. E aqui eu tenho o quê? O que as pessoas postam para todo mundo ver. Aqui são os meus amigos que eu vejo os stories deles, vejo o que eles estão fazendo. Eu tenho que entender que isso aqui é um gênero textual, porque eu tenho que entender como que eu vou dialogar nessa rede, né? Então, por exemplo, se eu comentar aqui, todo mundo na internet vai ver que eu comentei aqui. Agora, se algum amigo fez algum story e eu responder, só esse amigo que vai ver, só ele vai conseguir trocar essa informação. Então eu tenho que cuidar isso até para eu não me expor na internet, né? Usar a internet de uma forma segura, de uma forma responsável, tá certo? Então, só para relembrar, tá? Aqui é o meu perfil de usuária, aqui é as pessoas que eu sigo, né? No caso aqui eu tirei o print bem da hora que a postagem de aula D apareceu. Aqui meus amigos, cuidar esse tipo de informação. É o gênero textual Instagram, né? Redes sociais em geral, Facebook, etc. Agora aqui, gente, eu acho bem interessante esse gênero, porque ele mistura dois gêneros, né? Dois ou mais, enfim, né? Que é o quê? A música, tá? A letra de música e tal. Tu vai ter ali um gênero, pode ser escrito, né? Informação. E outro gênero que é audiovisual, né? Que é um clipe. Então ele vai construir uma narrativa visual para né? Para essa música. E aqui a música que eu escolhi especificamente é a Vai Malandra, da Anitta, tá? Em parceria com outros cantores aqui. Só que eu queria chamar a atenção para vocês é o quê? Vocês estão, né, agora vendo essa aula na mesma plataforma em que vocês podem ver exatamente esse vídeo aqui, exatamente esse vídeo. Então, quer dizer, é o mesmo gênero textual, vocês me vendo aqui e isso daqui, não é? Liguem, tá? É só a mesma plataforma, é só o mesmo lugar onde essa informação está circulando.
Agora, é o mesmo gênero? Não, porque isso aqui é uma aula, né? O gênero aula. Eu tô querendo informar você sobre algumas coisas, instruir você em relação a algumas coisas. Aqui é muito mais algo de entretenimento, né? É outra pegada, é outra função, por mais que a plataforma seja a mesma. Tá duvidando? Olha lá, olha aqui embaixo de mim, vê se aqui embaixo não tem exatamente isso aqui. Gostei, não gostei, compartilhar, salvar, né? Pode salvar nas tuas listas aqui de vídeos que tu gosta de assistir. Tem, né? Agora que tu viu que tem, já aproveita e dá um gostei aqui nesse vídeo, né? Pra vocês verem que é a mesma coisa, tá? E agora aqui, gente, falar um pouquinho pra vocês sobre as funções aqui, né? Que eu já falei, e os gêneros. Lembrando que eles sempre podem se cruzar, tá? Isso aqui é só um exemplo mesmo pra gente retomar aquilo que eu falei lá no começo, né? Então, textos que informam, notícia, reportagem, dentre outros. Que instruem, manual, receita, placa de trânsito, tá? A placa de trânsito, ela tá ali, um redondo, um E e um risco. Ela tá te instruindo o que você deve fazer, tá dizendo o que tem que fazer, ou não fazer no caso, né? Que é não funcionar. Descrever, né? Também aqui, ó, nota que instruir tem manual e descrever também. Por quê? Porque ambos fazem parte desse gênero, tem funções dentro desse gênero, tá? Um catálogo, por exemplo, aquele catálogo que eu te mostrei lá de filmes. Textos que argumentam, né? Textos que querem te convencer de alguma coisa, um editorial, um artigo de opinião, uma crônica, tá? Podem estar tentando argumentar, mostrar um ponto de vista, aquele textão no Facebook, né? Narrativos, romance, conto, videoclipe pode ser um texto narrativo também, tá? Um filme é um texto narrativo também, tem uma série de textos que são narrativos, né? Como todos os outros. Agora, gente, pra gente encerrar aqui, eu queria te mostrar o seguinte, ó, os gêneros textuais surgem e param de existir à medida que os usuários da língua necessitam. Então, o que eu quero dizer? Bom, será que há 100 anos atrás alguém pensava que esse gênero textual videoclipe no YouTube existiria? Será que alguns anos atrás alguém pensaria que esse gênero textual Instagram existiria? Será que pensaria que Netflix, né, catálogo de filmes existiria? Talvez não, mas sei lá, há 100 anos atrás receita já existia e continua existindo, tá? Então os gêneros eles vão surgindo e deixando de existir à medida que é necessário. Por exemplo, a carta, tá? É difícil hoje em dia a gente mandar carta, né? Quando a gente vai ver lá na nossa caixinha do correio, se é que a gente recebe pelo correio, a gente tem mais conta para pagar, né? Que vem pelo correio. Ou encomendas, né? E aí, isso aqui já não é mais um gênero que existe tanto. A gente tem um outro gênero que mais ou menos substitui isso, que é o e-mail. Em vez de tu mandar uma carta, tu manda um e-mail, ou tu liga, né? A gente consegue fazer uma ligação. Será que daqui a, sei lá, 30 anos o e-mail vai fazer sentido ainda? Talvez não faça mais, né? Muitas das coisas que a gente fazia por e-mail, hoje em dia a gente faz até pelo WhatsApp já. Então, são gêneros que surgem e param de existir à medida que os usuários da língua, a gente vai decidindo, tá? E não é uma reunião que acontece, agora a gente não vai mais usar carta. Mas vai acontecendo, a gente vai deixando de usar, a gente vai usando outras tecnologias, outras técnicas, outras formas de se comunicar, e a gente vai deixando as mais antigas para trás e a gente vai criando novas, tudo bem? Galera, por hoje era isso, tá? Pensar sempre que tudo que te traz uma informação, tudo que tem texto, tudo que tem palavra, tudo que tem imagem é texto e, portanto, tem um gênero textual, é crucial pra gente dar continuidade no nosso curso, tá? Tudo é texto, tudo tem gênero textual. Era isso que eu queria te dizer por hoje. Te desejo bons estudos, dá uma olhada no material de apoio aí, faz os exercícios que estão sugeridos, vão ser bem importantes pra ti. Tá certo, galera? Não esquece de curtir, te inscrever, comentar, fala o que tá achando do curso, isso é bem importante pra gente, tá? Valeu e até a próxima!